Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as estratégias que eu uso para aprender matemática sozinho, tá? Eu terminei recentemente meus estudos, né? Eu fiz até o mestrado e hoje em dia eu não estou fora de instituições, mas a gente continua estudando, né? Inclusive estou até com um livro de cálculo aqui que eu estava fazendo alguns exercícios e é o seguinte. Primeiro, eu gostaria de bater um papo com você antes de falar das estratégias para motivar você a aprender matemática por conta própria, aprender sozinho. Por que é importante aprender sozinho? Por mais que você esteja em uma boa instituição, tenha excelentes professores, as necessidades de aprendizagem são muito individuais. Então, assim, o professor ele vai seguir ali um programa de estudos de forma geral, mas somente você saberá até que nível você precisa aprender, quanto tempo você precisa dedicar mais a isso ou aquilo, certo? Então, a aprendizagem é ainda uma coisa muito individualizada, tá? E muitas vezes você vai precisar ir além daquilo que está sendo ensinado em sala de aula por vários motivos. Além disso, o tempo da sala de aula é bem limitado e se você é uma pessoa que estuda apenas em sala de aula, apenas frequenta e escuta ali o que os professores estão ensinando, isso não é muito efetivo para você. É necessário que você busque estudar por conta própria e sinta as dúvidas e as dificuldades de se estudar sozinho, tá? Isso é um processo fundamental para que você possa crescer e se desenvolver e estar preparado para os desafios de ser estudante. Então vamos lá, quais são as estratégias que eu utilizo? Eu gosto de seguir uma certa hierarquia na hora que eu estou estudando um determinado conteúdo e tudo começa com a definição, tá? Isso em matemática é muito importante. Quando você vai estudar um assunto, por exemplo, se eu vou estudar relações métricas no triângulo retângulo, veio aqui em mente agora. Eu preciso saber o que são essas relações métricas e o que é um triângulo retângulo. E se eu sei dizer o que são essas relações métricas no triângulo retângulo de forma clara e precisa, então eu fui feliz nessa primeira parte de saber qual é a definição. E você usa isso para tudo. Eu recomendo que a primeira coisa quando você pegar um livro de matemática para estudar, por exemplo, você abre o livro lá e acha lá o nome lá, derivada. Primeira pergunta que você tem que fazer é, o que é uma derivada? Aprenda a definição disso, tá? Você pode aprender a definição de uma forma meio informal, né, com suas palavras, como você explica a derivada para o seu amigo aí numa conversa informal. Beleza. Mas você precisa também ter o conhecimento de explicar isso com as palavras formais, porque na matemática isso é muito importante. Em matemática, os matemáticos não deixam brecha para uma interpretação dupla, certo? Um duplo sentido. Matemática é uma ciência exata. Beleza? Então, passado esse nível de você saber dizer o que é as coisas em matemática, talvez seja a hora de você entrar um pouquinho na parte das contas. Esse aí seria o nível de algoritmo, tá? E mais uma vez aqui eu quero motivar você a entender que matemática como ciência, nessa parte de algoritmo eu acho relativamente fácil, cara. Por exemplo, se você vai estudar uma regra de potenciação, que diz assim, olha, no produto de duas potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, independentemente dos números do exercício lá, é só seguir essa regra, é só somar os expoentes e acabou. Então não tem exceção, não vai ter uma arbitrariedade que às vezes outras ciências têm. E eu acho isso muito bom na matemática, muito prazeroso, porque é só você seguir a regra. É um trabalho fácil demais, tá? Beleza, então depois que você faz uma porrada de exercícios aí, segue o algoritmo até que esse algoritmo seja uma coisa natural na sua mente, próximo passo é você fazer exercícios um pouco mais complexos, tá? Fazer variações disso aí, para entender como é que essas variações se relacionam com o conteúdo, com o algoritmo inicial que você está estudando. E o próximo nível é a resolução de problemas. Você entender, por exemplo, como aquele conteúdo que você está estudando, por exemplo, potenciação, está relacionado com outro assunto, vamos supor, Teorema de Pitágoras, que também está relacionado com outro assunto que você está estudando, que você já estudou, como, por exemplo, produtos notáveis. E nessa hora, galera,
eu tenho que ser bem franco com você. Eu acho a matemática um pouco cruel, porque ela vai cobrar de você conteúdos que você já viu até aquele momento da sua vida e talvez até conteúdos que você ainda não viu e precisa dar uma de explorador, tá certo? Isso é muito comum no meio da matemática. Digamos, eu nunca estudei Teorema de Pitágoras na vida, eu vou me deparar com um problema exploratório que vai requerer de mim Teorema de Pitágoras e eu tenho que desenrolar ali na hora, tá? Normal, com os conhecimentos que eu já tinha antes, tá? Então nessa parte aí, realmente, eu acho que você precisa gostar muito de ser desafiado e encarar esses desafios de integrar esses conhecimentos, tá? Que eu acho que isso ainda faz muita falta na escola, até porque nós temos pouco tempo para bater conteúdo e às vezes quando a gente chega num nível maior de estudo, a gente vê que todo esse saber está conectado, né? Você não tem lá uma potenciação isolada num canto, um polinômio isolado aqui, um teorema de Pitágoras aqui, é tudo junto e você vai usar essas ferramentas para resolver o problema. Então, nesse sentido, eu quero que você veja a matemática mais ou menos como Minecraft, que primeiro você precisa usar o jogo para construir as ferramentas e dentro dessas ferramentas você constrói outras coisas. Então tudo que você aprende na matemática, seja polinômio, seja matrizes, seja potenciação, operações, são ferramentas que você vai usar para resolver problemas maiores, beleza? Espero com esse vídeo ter te motivado, ter dado aí uma orientada sobre como estudar e que nesse ano que vem aí você possa pôr em prática essas ideias e ter aí um excelente desempenho nos seus estudos, beleza? E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Você pode deixar um comentário aí, dizer o que você está estudando e onde é que eu posso ajudar você, tá certo? Então aí, se gostou das dicas, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, comente aí alguma coisa para que a gente possa interagir aqui na área dos comentários. É isso, um abração, fique com Deus e até os próximos vídeos.